Olá, amados, graça e paz, tudo bem com vocês? É uma honra poder estar com os irmãos e desde já eu quero declarar que o Senhor colocou no meu coração um tema, e o tema que o Senhor colocou no meu coração é sobre princípios para a educação de filhos, né? Então foi exatamente isso que Deus colocou no nosso coração, princípios para a educação de filhos. Há um tempo atrás eu recebi da parte de um amigo meu, o nome dele é Telri, ele é pastor. Nesse exato momento ele está mudando do Brasil para a Alemanha. E o pastor Telri, um grande amigo meu, ele morou um tempo nos Estados Unidos. E ele é filho de um missionário norte-americano e que já está há muito tempo aqui no Brasil. E o pastor Telri compartilhou conosco um material que ele traduziu do inglês para o português sobre educação de filhos. Esse material eu recebi há mais de 5 anos atrás. Estamos até hoje tentando implementar esse material aqui no nosso lar. Confesso aos irmãos que é um grande desafio. Eu imagino que é por isso que Deus colocou esse tema no nosso coração. A educação de filhos nestes dias tem se tornado um desafio cada vez maior, principalmente por conta da internet, né? Essa facilidade que as crianças hoje têm para acessar o mundo virtual, que ao mesmo tempo nos traz benefícios, mas também podem trazer enormes prejuízos. Enfim, eu quero dizer para os irmãos e irmãs que vão nos acompanhar que eu não me considero o melhor exemplo de pai, não me considero o melhor modelo de pai. Estamos aqui lutando, né? Tenho uma filha de 14 anos, uma adolescente, e tenho um menino autista com 5 anos de idade, o Levi Marcos, que tem tomado um grande tempo da nossa vida. Estamos aí nos esforçando, né, para tentar educá-los da melhor forma. Enfim, eu quero compartilhar com os irmãos esses princípios que eu recebi, que eu tenho certeza que se todos nós estivermos atentos a esses ensinamentos e realmente nos esforçarmos para colocar em prática, eu tenho certeza que vamos ter um excelente resultado. Então, desde já eu quero fazer uma oração e pedir que o Espírito de Deus possa estar nos conduzindo. Amém, amados? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Senhor, por mais essa oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. Eu quero declarar, Pai, que nada sou, nada tenho, nada posso sem ti, Senhor. Por isso, o Espírito Santo de Deus nos capacita, nos instrui, nos orienta, para que possamos compartilhar tudo que o Senhor tem para nós nessa noite, através desse estudo sobre a educação de crianças, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Lembrando que esses princípios, em primeiro momento, eles são para crianças, para a educação de filhos, né? Crianças, adolescentes, enfim, jovens, mas são princípios que podem ser e devem ser praticados também por nós adultos, ok? Então, esse estudo faz parte de uma série de pelo menos quatro capítulos e eu quero começar hoje a compartilhar com você os princípios para a educação de filhos. E a primeira parte do nosso estudo trata de princípios de obediência. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 1: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Então, é justo que os filhos devam obedecer aos seus pais. A obediência é um princípio instituído por Deus, né? Foi o Senhor quem falou por intermédio do profeta Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo 22, ele vai dizer, né, que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. É bom lembrar também que a palavra de Deus diz em Êxodo 20, no versículo 12, um dos mandamentos é que os filhos devem honrar pai e mãe para que tenham uma vida longa na terra que o Senhor Deus nos dá.
a honra e a obediência caminham juntos. A verdade é que Deus espera que todos os filhos, nós como filhos, né, e também os nossos filhos, Deus espera que os nossos filhos possam obedecer e honrar pai e mãe. Obedecer e honrar não é opcional. Obedecer e honrar são leis, princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Se foi Deus que criou o princípio, nós não podemos violar o princípio, nem o da obediência e nem o da honra, uma vez que os gente ligados. A palavra de Deus diz ainda em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4: Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Quando Deus fala, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, quando Deus diz, ouve Israel, escuta Israel, subentende-se que Deus já está esperando de antemão a obediência. Na mente de Deus, não cabe na mente de Deus, não comporta na mente de Deus ele falar e os seus súditos, né? Porque o nosso Deus, acima de tudo, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o rei de toda a terra. Então, na mente de Deus, não cabe ele falar e nós, humanos, mesmo que sendo filhos dele, criado à imagem e semelhança dele, ainda assim não cabe na mente de Deus que nós não venhamos obedecer. Então, quando a palavra de Deus diz, ouve Israel, subentende-se que Deus já está esperando a obediência e de forma imediata. E aí, já tomando esse gancho, eu quero dizer para vocês que os filhos precisam obedecer e não apenas obedecer de uma maneira comum. Existe a forma correta de obedecer, né? Essa obediência, ela precisa acontecer, em primeiro lugar, de maneira imediata, ou seja, o filho não pode ficar protelando, não pode ficar postergando, né? Colocando para frente, como a gente fala na gíria, empurrando com a barriga. A obediência precisa ser imediata. É importante que nós, pais e mães, venhamos passar essa instrução para os filhos para que eles entendam que a obediência deve acontecer de forma imediata. Se os filhos não tiverem essa instrução, eles vão achar que podem ficar protelando e protelando e protelando aquilo que nós pedimos. Segundo passo da obediência, segundo a instrução, segundo o princípio da obediência, a obediência precisa ser completa. Ou seja, às vezes nós damos uma instrução para um filho, para uma filha, e ele só que faz pela metade, ele não faz completamente, né? Você pede para um filho, por exemplo, limpar a casa, né? Por exemplo, eu tenho uma filha adolescente, aí você pede para ela, minha filha, eu gostaria que você limpasse toda a casa e depois passasse um pano em todo o piso da casa. Aí a criança, a adolescente, vai lá, limpa a casa, mas não passa o pano. Ou seja, a obediência não foi completa, foi parcial. E os filhos precisam entender que a obediência precisa ser, além de imediata, precisa ser completa. Terceiro princípio da obediência, a obediência precisa ser sem desafio. Ou seja, às vezes nós pedimos para o filho ou para a filha fazer algo e os filhos ficam nos desafiando, né? Ficam argumentando. E nós aceitamos esses desafios, aceitamos essas argumentações, quando nós não deveríamos, em hipótese alguma, aceitar estas argumentações. E em quarto lugar, a obediência deve ser sem reclamação. Às vezes os nossos filhos obedecem uma instrução, no entanto, eles ficam reclamando, ficam murmurando, demonstrando o tempo todo descontentamento. E nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, que os filhos achem ou acreditem que obedecer reclamando está valendo, ou seja, obedecer reclamando já está tudo bem, porque afinal de contas eles obedeceram. Obedeceram, mas obedeceram da forma errada, que foi murmurando e reclamando. Então cabe a nós, pais, ensinar os nossos filhos, instruí-los sobre esses 4 princípios da obediência. Primeiro,
A obediência precisa ser imediata, instantânea. Segundo, precisa ser completa e não parcial. Terceiro, ela precisa ser sem desafio. Os filhos não têm o direito de nos desafiar, de nos colocar à prova. Em quarto, a obediência precisa ser sem reclamação, sem murmuração. Ok, amados? O mais difícil para o pai e para a mãe é quando o filho reage, né? Quando o filho reage e não quer realmente receber a instrução. E nessas horas nós precisamos realmente usar da nossa autoridade, né? Lembrando que a autoridade não é gritar, não é bater, não é espancar. A autoridade realmente ela é conquistada através do nosso exemplo. O que falta muitas vezes para nós pais é um exemplo, né? Muitas vezes nós somos expertos, somos muito bons de púlpito, temos um discurso muito eloquente, uma desenvoltura para falar publicamente, principalmente nós como pastores, mas às vezes dentro do lar, dentro da nossa casa, entre quatro paredes, nós fracassamos no nosso testemunho como marido, como esposo, como esposa, como pai, como cidadão. E esse fracasso no nosso testemunho acaba roubando a nossa autoridade. E é por isso que os filhos muitas vezes não nos obedecem. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3, versículo 20: Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Então, mais um versículo aqui para mostrar a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham que a obediência realmente ela é agradável ao Senhor, ela é desejável a Deus. Uma outra dica, na sequência de Colossenses 3, versículo 20, no versículo 21 de Colossenses 3, a palavra de Deus diz: Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então, muitas vezes, nós, por desejarmos a obediência dos filhos, ou até mesmo no nosso processo educacional, na nossa convivência diária, muitas vezes nós irritamos os nossos filhos. E nós precisamos realmente vigiar, tomar cuidado para não irritá-los, a fim de que nós possamos deixá-los desanimados. Às vezes nos falta sabedoria. Às vezes o nosso filho está assistindo um filme, por exemplo, no horário que você julga que seria o horário de dormir, e está faltando ali 15 minutos para terminar o filme, e você, ao invés de aguardar a criança terminar de assistir o filme e depois pedir para ela dormir, você meio que exige com todas as forças, né, que a criança interrompa o filme e vá dormir. Né? Isso é falta de sabedoria, na minha maneira de ver, e é uma forma de, muitas vezes, irritar o filho. Lembrando que a autoridade ela não pode ser fria, não pode ser mecânica, calejada e insensível. Né? O fato de nós, como pais, termos realmente autoridade sobre os nossos filhos, isso não significa que nós precisamos ser frios, mecânicos, né? Insensíveis. Muitas vezes podemos agir de uma maneira fria, de uma maneira insensível, mecânica, né? Como se nós estivéssemos funcionando no automático. E você pode ter certeza que os nossos filhos percebem quando nós estamos funcionando no automático e tratando um filho, muitas vezes, como que um número, né? Quando na verdade eles não são números, são os nossos filhos. A natureza da obediência em si, ela já pode ser frustrante para crianças, né? Ou adultos. Então nós sabemos que naturalmente o ser humano tem dificuldade de obedecer, né? Principalmente quando nós contrariamos ou quando nós damos uma instrução que vá muitas vezes tirar o filho ou a filha do conforto. Normalmente a tendência é que eles tenham dificuldade de obedecer. A palavra de Deus diz ainda em Efésios capítulo 6, versículo 4, né, que os pais não devem provocar os seus filhos à ira, mas devem tratá-los e criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. É um outro conceito bíblico, uma outra dica, uma outra instrução, é realmente evitar de provocar
o filho à ira. Ok, amados? Temos que cuidar para não irritá-los e não provocá-los à ira. A partir de agora eu quero compartilhar com vocês alguns princípios que minam, algumas atitudes, na verdade, alguns comportamentos que nós pais muitas vezes temos, que acabam minando totalmente o processo da obediência, acabam realmente prejudicando o processo da educação. Quando nós agimos dessa forma, nós acabamos minando o processo de educação. O primeiro ponto, a primeira forma comum para minar o nosso próprio esforço de ensinar a obediência aos nossos filhos, o primeiro ponto é ameaçando e repetindo. Ou seja, quando nós ficamos ameaçando um filho, se você não obedecer, eu vou fazer isso. Se você não obedecer aqui, eu vou te dar um castigo. E aí nós ficamos ameaçando e repetindo, mas acabamos não botando em prática aquilo que falamos que iríamos fazer. Então, essa ameaça acompanhada de repetição, ela acaba roubando totalmente o nosso esforço de ensinar. Acaba roubando totalmente o nosso crédito, a nossa autoridade. Segundo ponto é o suborno. Quando nós subornamos os nossos filhos, né, oferecemos verdadeiros presentes em troca da obediência, nós estamos minando totalmente o propósito da obediência. Né? Um presente ele deveria ser um prêmio, né, uma recompensa por um alvo alcançado na vida do filho. Né? Quando o filho, depois de um determinado período de tempo, que ele vem se comportando bem numa determinada área que nós havíamos exigido ou solicitado, então nós podemos realmente dar um presente em forma de recompensa, mas jamais usar a recompensa como uma espécie de suborno para conquistar a obediência. A criança precisa saber que a obediência ela é uma instrução divina. Então não existe negociação no que diz respeito à obediência, e muito menos suborno. Terceiro ponto, a terceira forma comum de minar o nosso esforço em ensinar os filhos é quando nós negociamos em conflito. Pastor Cristian, o que significa negociar em conflito? Às vezes, nós temos situações que os filhos não estão querendo obedecer, e aí então acontece o conflito, aquela situação quando o pai e a mãe estão ali tentando encontrar alguma forma de fazer com que o filho obedeça, e aí então começa uma negociação. Né? Começa uma negociação, uma troca de favores, para que então o filho venha obedecer. Quando nós negociamos em conflito, nós também acabamos minando todo o processo de obediência. A partir de agora eu quero dar alguns exemplos práticos, né? Compartilhar algumas mensagens práticas sobre estas três formas de minar o processo de obediência. Primeiro ponto, ameaçando e repetindo. Uma mãe que diz o que vai fazer, daí ameaça, então negocia, para então fingir que vai castigar. E por último, ela castiga só um pouquinho. Não dá o castigo total que falou que ia dar. Então esta mãe está apenas tornando a situação ruim pior. Por que a criança obedece na quinta vez que você manda e não na primeira? Se ela obedece na quinta vez, por que não obedece na primeira? Uma pergunta para a gente meditar. Se a criança obedece na quinta vez, por que não deveria obedecer já na primeira? Quando pais exigem um padrão de obediência imediata, quem decide a necessidade de correção é a criança apenas. Né? A partir do momento que nós estabelecemos esse padrão de obediência imediata, quem vai decidir a necessidade de uma disciplina, de uma correção, é a própria criança, é o próprio filho. Ele sabe que se ele obedecer, ele não vai ter punição, não vai ter correção, não vai ter disciplina. E ele já sabe de antemão que se ele não obedecer de forma imediata, ele vai sofrer uma correção, vai sofrer disciplina, porque você já instruiu ele acerca disso. Qualquer coisa além de obediência imediata leva ao castigo subjetivo.
pois as consequências não mais estão ligadas à desobediência, mas sujeitas à disposição de humor e o capricho dos pais naquele momento em particular. Quando os pais falham em manter um padrão consistente, estão incentivando o filho a pecar, por pensar que sempre vai conseguir se safar de qualquer situação. Vou repetir. Quando os pais falham em manter esse padrão consistente na instrução no que diz respeito à obediência, eles estão incentivando o filho a pecar, né? Porque desobedecer é pecar. Nós sabemos, como nós lemos aqui, 1 Samuel, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, né? E a obstinação como idolatria. Então isso é um pecado grave perante a palavra de Deus. E os filhos precisam entender isso. Então, se nós permitirmos essa atitude do filho, né, ele vai pensar que sempre vai conseguir se safar de qualquer situação. Afinal de contas, nós estamos sendo tolerantes, né? E a tolerância, muitas vezes, ela é uma das principais vilãs no processo de ensino e de educação. Subornando. O uso de suborno, ameaças e táticas amedrontadoras. Se você for um bom menino no supermercado, mamãe vai te comprar. Se você não for um bom menino no supermercado, mamãe não vai te comprar aquilo que te prometeu. Se você não for bonzinho no supermercado, mamãe vai ligar para o orfanato vir te buscar. Então aqui são exemplos, né, de táticas, ameaças amedrontadoras, espécies de suborno que muitas vezes os pais usam, e esse tipo de procedimento acaba minando, né, todo o processo de educação. Os filhos devem ser recompensados pela sua obediência, mas não obedecerem para receber uma recompensa. Então é diferente. São recompensados pela obediência. Agora, mas eles não podem achar que tem que obedecer ou, se obedecendo, vão receber a recompensa. A recompensa, como eu já falei anteriormente, deve ser um presente pela obediência. Filhos de pais que subornam desenvolvem tendências egoístas e aprendem a manipular os outros. Então, normalmente, filhos de pais que têm esse hábito de ficar subornando o filho acabam desenvolvendo uma tendência egoísta e aprendem a manipular, né? A estratégia da manipulação, que nós entendemos como falha de caráter, né? Na nossa linguagem cristã, espírito de Jezabel. Habilidade limitada em servir ao próximo, a menos que sejam gratificados. Então, quando nós permitimos o suborno, nós vamos estar criando filhos que vão ter limitações no servir à comunidade, no servir ao próximo, no servir na igreja, ao menos que eles sejam gratificados. Então, esse tipo de filho, ele vai ter muita dificuldade de servir de forma voluntária. Ele só vai conseguir servir se ele receber algum tipo de gratificação, prêmio ou recompensa. Ou seja, vai ser uma prestação de serviço limitada, né? Uma vez que Jesus Cristo foi o maior exemplo de servo que o mundo já viu, e ele em nenhum momento ele cobrou para servir, né? Ele nos serviu de forma totalmente voluntária. Imagine que quando nós subornamos os filhos, nós acabamos fragilizando o caráter deles, dando a entender que precisam e devem sempre ser gratificados por servir. Terceiro ponto, negociando em conflito. Exemplo, a mãe do Pablo pediu para ele ajuntar e guardar seus brinquedos e se preparar para o almoço, ao qual ele prontamente respondeu: "Não, mamãe, eu vou brincar com eles depois do almoço." Ela disse: "Não, Pablo, depois do almoço você vai tirar uma soneca." "Então eu ajunto depois do almoço, mãe." "Não, filho, os brinquedos precisam ser guardados antes do almoço." O Pablo fez o que sua mãe pediu, mas trouxe 2 carrinhos para a mesa. Quando sua mãe viu isso, disse ao Pablo que era para guardar todos os brinquedos. Finalmente, os dois chegaram a um acordo, em que o Pablo
pode ficar com um dos carrinhos durante o almoço. A questão não é se brincar com o carrinho durante o almoço é certo ou errado. A questão é que a mãe do Pablo se caracterizou por estar sempre, vai se caracterizar por estar sempre aceitando algo menos que a sua instrução inicial, né? Ela permitiu a negociação em conflito e, após permitir essa negociação em conflito, aceitar, né, o que o Pablo estava pedindo, levar um carrinho ou 2 carrinhos para o almoço, esta mãe, então, agora ela vai se caracterizar por estar sempre aceitando algo, menos que a instrução inicial, né? Ou seja, o filho obedeceu, mas não obedeceu de forma total, de forma completa como deveria ser. Então está sendo aberto aqui um precedente. Se tudo é negociável, não há absolutos. Logo, a desobediência imediata. Então o filho vai achar que pode negociar. Então, nesse caso, não existe um absoluto. Então, a obediência imediata aqui foi para o ralo, né? Ou foi para o beleléu, como a gente costuma dizer aqui na nossa gíria. Quando se negocia em conflito, não há submissão, apenas uma trégua. Quando a trégua acaba, a guerra está valendo de novo. Agora eu gostaria de falar sobre princípios de instrução. Seguindo estes princípios, você pode prevenir o estresse e aumentar a obediência de livre vontade. O oposto pode levar à disputa de poder e rebelião descarada. Princípio número 1. Nível de expectativa. Quando você falar com seu filho de uma forma que requer uma resposta ou uma ação, você deve esperar uma reação imediata e completa. A expectativa de muitos pais é baixa e os filhos correspondem na medida. Obediência imediata é um ajuste muito menos difícil para os filhos do que os pais. Princípio número 2. Nunca dê uma ordem a menos que a sua intenção é que seja obedecida. Portanto, diga exatamente o que você quer. Nós precisamos instruir os filhos e falar exatamente o que nós queremos. Instruções paternas dizem à criança o que fazer ou o que não fazer. Tanto um como o outro requer submissão. 3 formas de maximizar o sucesso da nossa comunicação. Primeiro, providencie um aviso de 5 minutos ou mais para evitar frustração quando a ordem for interromper ou terminar uma atividade. Número 2. Providencie uma porta de saída quando seu filho se sentir tentado a pecar. Exemplo do filho tentado a bater no seu irmão para fazer justiça. Número 3, lembre-se do contexto. Princípio número 3. Só lembrando aqui, né? Lembre-se sempre do contexto. Princípio número 3. Para pequenos erros, use paciência e uma advertência firme. Mas não considere trivial a desobediência direta e de propósito. Um exemplo é quando um filho, por exemplo, quebra um copo de vidro, né? Quebra um copo, né? A gente precisa ter uma consideração, porque normalmente isso acontece como um acidente. Então, quando acontece um acidente, nós precisamos ter paciência, advertir de forma firme, mas com paciência, né? Entendendo que foi um acidente. É sempre bom lembrar que acidentes acontecem e nós não devemos encarar o acidente como algo que foi proposital. Então, a consequência de uma desobediência proposital ela é totalmente diferente de uma desobediência acidental. Então, os pais devem sempre considerar isso. No caso de um pequeno erro, nós não podemos considerar isso trivial, né? A desobediência direta e de propósito. Obediência e desobediência são atos morais, não preferências individuais. Vou repetir. Obediência e desobediência são atos morais
e não preferências individuais. Para encorajar um bom comportamento moral na criança, é preciso consistência e clareza nas instruções. Então, para funcionar o processo educacional, nós precisamos de consistência e clareza nas instruções. Muitas vezes nos falta clareza e isso acaba impedindo a obediência como ela precisa acontecer de forma imediata, completa, sem desafio, sem reclamação. O contato visual e as respostas verbais. Exija sempre o contato visual ao dar uma instrução face a face. Principalmente para quem tem filhos autistas, né? Você sabe que é necessário exigir o contato visual, porque senão as crianças não evoluem. Acostume seu filho a te olhar olho no olho sempre que estiver falando com ele. Contato visual é uma habilidade de focar que ajuda a criança a processar a instrução, que é meio caminho andado. Uma resposta verbal é igualmente importante, como sim, mamãe, ajuda no processo de concentração. Quando a boca está falando, o cérebro está falando. Uma resposta verbal ajuda a criança a se comprometer com a instrução. De vez em quando podemos nos repetir, como ênfase, mas a ideia é formar um padrão de consistência de obediência imediata, sem ter que ficar repetindo. Então, a ideia original é não ficar repetindo várias vezes, né? O filho precisa entender que a obediência precisa acontecer de forma imediata, como a gente já repassou aqui. Quando a gente fica repetindo e cria esse padrão de repetição, os filhos acabam achando que é normal essas repetições. O alvo de iniciativa autogerada, ele compõe... Agora eu vou falar sobre o alvo de iniciativa autogerada, que compõe 4 níveis de iniciativa. Primeiro nível de iniciativa é a iniciativa autogerada. A criança não precisa de instrução e nem precisa ser instigada. Ela mesma vê as necessidades e age sozinha. Faz a cama, vê a pilha de roupas, separa, dobra e guarda as suas sem ser mandada. Então isso aqui é um caso de uma iniciativa autogerada, excelente. Quando a criança, o filho, a filha, ela mesma percebe uma necessidade, um problema, e ela mesma toma a iniciativa de fazer algo, de servir, fazer a cama, arrumar a pilha de roupa, separar, dobrar, limpar a casa, guardar algo que está fora do lugar, enfim. Os pais devem afirmar verbal e fisicamente, podendo até recompensar a criança com algo que represente a apreciação dos pais. Nesse exato momento eu acabei de chegar do supermercado, eu comprei um chocolatinho chamado Kit Kat, que a minha filha adora, e dei de presente para ela. Essa semana ela varreu aqui a nossa casa e também passou pano, ajudou aí em algumas tarefas do lar, então ganhou aí o chocolatinho que ela tanto gosta, que é o Kit Kat. Fazendo propaganda gratuita aqui, nem sei quem fabrica esse chocolate. Iniciativa instigada. A criança reage prontamente, mas precisa de instrução prévia. Mamãe ou papai mandam, criança diz sim mamãe, sim papai, mas vai, separa, dobra e guarda suas roupas. Nível 2 é caracterizado pela ação e atitude correta. A atitude é importante, ela mostra o quanto a criança respeita a sua autoridade. Pais podem forçar a ação, mas precisam moldar a atitude. Há tarefas que nem mesmo nós gostamos de fazer, e isso é verdade sobre as crianças também. O desafio é, com qual atitude eu aceito minha parte das responsabilidades? Um filho não precisa ir levar o lixo para fora pulando de alegria, mas a sua atitude precisa representar que aceita a responsabilidade por ser um membro da família. Iniciativa forçada, item 3. Nesse nível, a criança reage à instrução com delongas e murmurações.
Por fora, ela está se levando, por fora, ela está se levantando para ir dobrar as roupas, mas por dentro ela está se sentando, né? Ou seja, por fora ela está tendo um comportamento que vai fazer o que o pai e a mãe pediu, mas por dentro ela está se remoendo, né? Porque ela está tendo a iniciativa, só que de maneira forçada. O nível 3 ele caracteriza-se pela ação correta, mas atitude errada. A criança faz, mas faz sob protesto. Esse nível requer atenção total dos pais e correção. Não se pode recompensar uma criança por seu comportamento apenas. Comportamento imparcial e incorreto. Item 4, aqui no que diz respeito aos níveis de iniciativa, é a iniciativa suprimida. Iniciativa suprimida. Mais baixo nível é o mais baixo nível de iniciativa. Após receber a instrução, a criança brincou com seus bloquinhos no quarto, ao invés de dobrar as suas roupas e guardá-las. Totalmente ignorou a instrução de sua mamãe. O quarto nível é caracterizado por ações erradas e atitudes erradas. Ao invés de lidar com a desobediência do filho, acaba encorajando, pois vai lá e guarda as roupas para a criança. Para a mamãe, a razão é simples. É muito mais fácil ela mesma fazer do que conseguir que o filho faça. Essa decisão também evita o conflito. O problema disso é que, além de encorajar o filho ou a filha à desobediência, está ensinando a criança que, se ela esperar tempo suficiente, outra pessoa fará em seu lugar. Este nível, amados, de iniciativa suprimida, ele é um nível que muitas vezes nós acabamos incorrendo, não é verdade? Às vezes, quando nós percebemos que alguém que nós pedimos um favor, um filho ou uma filha, até mesmo no nosso cotidiano, e a pessoa acaba não correspondendo, o filho acaba não correspondendo com o nosso pedido, nós esperamos um tempo, não havendo uma resposta, nós acabamos indo lá e fazendo no lugar da criança. Quando nós fazemos isso, essa iniciativa suprimida, nós estamos então encorajando os filhos à desobediência e ensinando que, se elas esperarem um tempinho a mais, né, outra pessoa vai acabar fazendo no lugar delas. Então, quando agimos dessa forma, nós também fracassamos no processo educacional. Então, amados, seria isso, né, a nossa primeira lição. Havendo oportunidade, eu estarei com vocês aqui novamente. Então, essa seria a nossa aula de hoje, princípios de obediência. Espero que você tenha gostado. E eu peço você que vai estar entrando em contato com esse áudio, que compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, na sua rede de relacionamentos, que eu acredito que esse áudio vai poder ajudar, vai poder somar muito aí no nosso processo de educação. Tá bom, amados? Um beijo no coração, um forte abraço, uma honra mesmo estar aqui com vocês e agradeço a oportunidade e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos confiar. Beijo no coração de todos vocês.